Então, isso é uma exceção que eu faço. Eu vejo quando eu falei do regenerativo, eu acho que o tendão é um pouco diferente da cartilagem. Eu acho que o tendão, você consegue, talvez, alterar a história natural do processo, entendeu? Então, você tem séries de casos que mostram que quando você fez PRP, guiado por ultrassom no sítio de lesão do manguito, aquela lesão regrediu. Então, aí, de fato, talvez tenha tido um efeito regenerativo, né? Eu estudo muito mais cartilagem, então não é um campo que eu me debruço. Então, mas no tendão, talvez tenha um benefício regenerativo real e verdadeiro, né? A cartilagem, eu acho que são ferramentas, hoje, essa medicina biológica, então, PRP, aspirado melhor óssea, célula mesenquimal concentrada, a expandida, eu acho que seria lindo se a gente pudesse fazer focal. Do mesmo jeito que eu descrevi a membrana, em vez de você fazer o transplante de condrócito, você coloca a membrana e deposita ali as células mesenquimais, né? Eu acho interessante isso aí. Porque aí eu acredito que porque, por exemplo, essa técnica cirúrgica, tem trabalhos que mostram que o estímulo do movimento contínuo passivo faz com que aquela célula que ficou no local, que veio do coágulo da microfratura, se diferencie numa fibrocartilagem, né? Então, eu acredito que você colocar a membrana, colocar a célula mesenquimal e der o estímulo correto de carga e movimento, você ajuda a sinalizar para que aquilo se diferencie em cartilagem e não em osso, né? E esse termo interessante que você usou, Caio, corretamente, no meu ponto também de vista, é a questão sinalizadora, né? Porque se você for ver, quando o Kaplan, que foi um dos que estudou esse assunto sobre mesenquimal, ainda mais e na ortopedia também, ele mudou também esses conceitos, porque a impressão que a gente tem, e que eu acho que às vezes exagera, acho que vai muito ao encontro do que você falou, é de que a gente pega a célula tronco mesenquimal, põe lá e ela vira cartilagem. Eu acho que isso é muito mágico. Se tiver, ótimo, mas eu acho que é um turnover muito mágico. É interessante que, talvez, se você não quiser usar células, porque isso tem questões genéticas, dela se locomover para outro local, enfim, ou tornar um tecido não benéfico, é usar o que ele libera. Isso você usar fatores de crescimento, como se fosse um fator de crescimento plaquetário, mas fator de crescimento, proteínas sinalizadoras da célula tronco mesenquimal. Talvez seja mais seguro, isso eu estou falando tópico, né? Ah. E menos danoso. Eu não sei se você tem leu muito sobre essa questão em vez de usar células, mas fatores sinalizadores da célula tronco mesenquimal. Eu vejo que a leitura hoje é essa, que você tem o efeito da célula, talvez, mas Talvez. com certeza você tem o efeito benéfico da sinalização, para aquele sítio, para aquele local, você acaba tendo mudanças naquele local que vão estimular um processo de cicatrização. Então, você pega, por exemplo, o caso de paciente com artrose no joelho, que você tem na artrose do joelho, você tem a degradação da cartilagem, mas isso é uma das coisas que acontece. Você tem, na verdade, toda uma alteração do ambiente articular. Então, a própria qualidade do líquido sinovial piora, diminui a viscosidade. Os sinoviócitos, que produzem o líquido sinovial, produzem um líquido de pior qualidade. Então, você aplicar intraarticular uma substância que tem esse potencial de sinalização tem um efeito local na área da lesão da cartilagem, mas tem um efeito em melhorar esse ambiente articular, que para mim é o que teoricamente garante, e quando você pega um trabalho que você compara o efeito clínico do ácido hialurônico isolado versus ácido hialurônico com PRP, o efeito aqui do ácido hialurônico com PRP é sempre mais prolongado. Eu acho que tem justamente por isso, porque o PRP ele tem essa propriedade com os fatores de crescimento, melhorar mais ainda o ambiente articular. Isso faz com que o efeito seja mais duradouro, né? Então, eu imagino que as proteínas sinalizadoras das células mesenquimais devem ter um efeito mais potente ainda, né? Então, muito provavelmente o efeito benéfico deve ser maior ainda nesse sentido de prolongar o efeito daquele tratamento que está sendo realizado, né? E forma talvez mais fácil de uso, né? Porque você não é obrigado a ter um sítio cirúrgico aberto para poder colocar uma membrana com células mesenquimais.
Você, na verdade, você prepara todo esse fator de crescimento fora. E provavelmente o acesso cirúrgico, entre aspas, pode ser por punção só, né? Por função, muito mais simples. Muito mais simples, e você podendo fazer em vários times, né? Em tempos diferentes a partir daquele momento, né? E assim, existe uma leitura hoje que é um negócio que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Você tem um paciente com um desgaste, e aquele paciente, ele tem, além do desgaste, ele é hipertenso, alteração no colesterol. Sim, com... Paciente que hoje o pessoal fala que é o paciente inflamado, né? O sítio dele para você fazer qualquer tratamento biológico vai ser menos responsivo, né? Então, inclusive, isso a gente procura fazer hoje. Quando você vê que aquele paciente tem indicação de pensar em alguma questão mais biológica, de você tentar preparar um pouco o paciente para aquilo. Cara, putz, perde um pouco de peso, controla a glicemia. Você tentar, de alguma forma, preparar o terreno, né? Então, isso foi algo novo, porque você acaba, às vezes, tendo um resultado não tão esperado, e é porque não adianta você colocar uma substância, um conjunto de células que se sinalizam num ambiente pobre, né? Como é que você vai semear uma terra pobre, árida, né? Então, é mais ou menos essa ideia. E os pacientes com alterações degenerativas, os pacientes com uma faixa etária mais elevada, eles tipicamente têm esse perfil. Então, é um negócio que é algo que precisa ter esse olhar. O paciente mais jovem aqui, que tem alterações degenerativas, não. São caras saudáveis e tal. Aqui no é o over de exercício, né? Então, são perfis um pouco distintos. Então, até para a aplicação do mesmo tipo de tratamento, às vezes o perfil do paciente muda o que você tem que fazer no entorno, né? Então, é algo que nos últimos anos eu venho prestando bastante atenção e, de fato, a resposta clínica acaba sendo diferente, entendeu? Dentro da sua realidade clínica, cara, estou pressionando um pouco você, eu faço isso porque você, antes de tudo, é meu amigo. No menu de medidas biológicas, que é um termo que você gosta e é correto, no meu ponto de vista também, não querendo que você use PRP, que o Conselho Federal proíbe, que só para questão experimental, do que você vê na realidade do mundo ortopédico brasileiro. Quais medidas biológicas que você considera viável também para o seu uso, se pudesse usar tudo? Entendeu? Eu acho que o ideal, pensando em cardápio de eu ter à disposição, Menu das medidas biológicas. seria eu ter o PRP à disposição, eu ter o aspirado melhoróxico que pudesse concentrar na sala cirúrgica, expandir e infundir. E nos casos que eu precisasse fazer algum tratamento focal, eu ter a expandida. A concentrada aqui, expandida. Eu ter todo o cardápio. Hoje, eu até acabei não comentando, né? Tem na prática clínica o pessoal fazendo o que eles chamam de gordura concentrada, né? Que na célula adiposa você teria bastante célula mesenquimal e você... É um procedimento que envolve uma certa morbidade na área doadora. Então, eu olho hoje o que você tem de trabalho clínico que compara e a morbidade da área doadora para você tirar gordura e fazer, para mim, custo-benefício não vale a pena. Entendeu? Então, é uma estratégia hoje que se tem que eu particularmente não gosto, entendeu? Pelo potencial de morbidade na área doadora. Você faz uma pequena lipoaspiração. Você já viu esse procedimento alguma vez? Faz uma pequena lipoaspiração. Então, aí tem colega ortopedista que faz, tem colega ortopedista que chama um colega cirurgião plástico para fazer. Então, e assim, como eu falei, eu acho que a gente tem que ter etapas e tem que ter custo-benefício, né? Eu acho que hoje ácido hialurônico e acabou ficando como alternativa, né, essa da gordura, porque as outras não têm disponível. Essa é um device que está aprovado, vai para o hospital e você faz, e você não usa coisas que seriam menos uma morbidade menor, e que, se você for olhar, tem muito mais trabalho publicado. Se você for olhar o que tem trabalho publicado de PRP para artrose, cara, eles praticamente pararam de pesquisar, porque meio que já está estabelecido, ó, funciona melhor que o ácido hialurônico. Ponto. Entendeu? Então, o cenário ideal seria a gente ter todas as possibilidades. Entendeu?
E tendo o raciocínio sempre que eu falei, que é uma medicina biológica, não necessariamente regenerativa de verdade, e que a função é conseguir melhorar a dor, função do paciente, e que isso dure o maior tempo possível, e talvez a gente tenha um benefício de retardar um pouco o processo. Entendeu? E tem, né, você sabe melhor do que eu, a gente tem no Brasil uma questão regulatória, né, que impede, né? Você pega o kit para obtenção do PRP, é regulado, o Visa aprova, está tudo certo. O Conselho Regional de Odontologia autoriza que os odontologistas façam o procedimento, o Conselho Federal de Medicina não autoriza, né? Aí eles criam uma comissão, uma câmara técnica para estudar o PRP. Cara, não precisa muito, é só ir na literatura e buscar que você vai ver que tem substrato técnico para você poder fazer, né? Então, até às vezes é difícil entender o que tem de interesses por trás que a gente não consiga avançar isso e colocar isso à disposição dos pacientes, entendeu? Você respondeu uma coisa que a gente ia perguntar, porque até frustra, né? Porque nós investimos junto ao Instituto de Ortopedia vários trabalhos, né? Direcionando até para uma aprovação sólida, né? Trazendo dados. E é incrível que, mesmo eles utilizando dados que nós mostramos lá na ortopedia, junto com os colegas de lá, o Conselho Federal insiste, não só baseado nos nossos trabalhos, mas centenas de trabalhos externos insistem em manter experimental, né? Então, isso me preocupa. Eu não sei nem se você vê se isso vai mudar, né, a curto prazo. Nós estamos aguardando, né, Luiz, isso aí. Na verdade, eu, do outro lado, na prática clínica, a gente está aguardando algum tempo também, né? A gente sempre vão autorizar. Esse negócio vão autorizar já está há alguns anos, né? E você, acho que você foi um que perguntou para mim, vocês estão fazendo? Não, Caio, você... Alguns anos. Ético como você e eu também, a gente não tem como fazer, porque o Conselho Federal não permite. Mas eu acho que é uma tecnologia que não há como em algum momento não ser aprovada, entendeu? É um negócio que já caducou ter que ser sido autorizado, entendeu? Eu acho também.